Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Estou aqui compartilhando a tela com vocês. Então, hoje, cadê o aluno aqui que sempre diz de onde eu estou direto? Deixa eu ver a primeira pergunta aqui. Boa noite, professor. Na sexta fez as atividades, complexidade, corretude, finitude, selection search, bubble search. Remover nó de uma lista duplamente cadeada. Quando vi a enquete ordenação por inserção, não consegui respondê-la, que fechou na mesma data 16. A hora de encerramento pode ser até 23 de hoje. Eu não lembro que atividade é essa. Posso olhar no final, Jair? Aí a gente dá uma olhadinha lá, tá? Boa noite do Diogo. Tá bom. Boa noite, gente. Nós vamos hoje continuar aqui com as estruturas de dados, tá? Da onde que eu tô falando aqui hoje? Quem sabe que lugar é esse aqui? Posta aí nos comentários, tá? Não sabe, Diego não sabe. Tá? Quem dá uma olhadinha aí, ó. Tem um coração aqui, gente, ó. Tá? Isso aqui é o planeta, quer dizer, não é mais planeta, né? Plutão, né? Não é mais planeta, né? Tá? Só lembrar da imagem lá da New Horizons, tá? Aí, então cada dia a gente vai montando aqui, vai dando um passeiozinho espacial, tá? Gente, então hoje nós vamos continuar com as estruturas, tá? Como vocês estão vendo aqui nessa primeira tela, essa estrutura de dados é o que? É os grafos, tá? Então hoje e amanhã nós vamos falar de grafos, tá? Tanto usando aqui essa ferramenta que já está habitual nas nossas aulas, que é o Visualgo, tá? Como eu também já fiz aqui ao longo do fim de semana, 3 implementações aqui de grafo, tá? Já já eu vou mostrar elas funcionando. Eu tenho que recompilar, porque eu mexi nas 3 agora há pouco, antes da aula, tá? Deu uma atualizada, são códigos antigos aqui, tá? Então eu vou precisar dar uma compilada ali. Então se der um errinho, eu vou pedir uma paciência para vocês, porque eu fui alterando alguma coisinha, mas não deu tempo de eu recompilar, né? Eu podia até ter pedido ajuda para IA para isso, mas ainda não fiz, tá? Então esse jogo de slide, tá? Se vocês olharem aqui no nosso ambiente da disciplina, tá? Vocês vão ver que eu coloquei aqui para as aulas 11 e 12, tá? Esse aqui, tá? 19, aqui nessa semana, né? 19 a 20, deixa eu até mexer nisso aqui, ó. Escrever semana 3, para ficar mais fácil de vocês encontrarem, tá? Então, semana 3, 19 a 23 de janeiro, tá? Você pode conferir aqui, eu estou colocando só as datas de segunda a sexta, tá? Aí tem aqui aula 11 e 12, tá? E aqui embaixo, depois das aulas, eu vou botar esses códigos que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, tá? Então, aqui 11 e 12, Fundamentos de Estrutura de Dados, parte 5, são os grafos, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar basicamente o conteúdo que está na 1 a 26, amanhã 27 a 56, tá? Aí eu vou mexer, essa prova aqui vai para a semana que vem, vai para a semana, né, que vai estar ali no dia 26 a 30 de janeiro, tá? Lembrando que no dia 29 da semana que vem nós temos a nossa provinha 1, tá? O que vai ser o conteúdo? Basicamente o que nós vamos ver até dia 22, tá? O que for conteúdo ali do dia 27 em diante, eu vou jogar para a prova 2, tá bom? Estamos entendidos, todo mundo? Então prestem atenção nisso, tá? Conteúdo da provinha 1 vai ser o que nós vermos até dia 22. Na verdade, 23, né? A gente pode colocar em parênteses que 23 é a data dos exercícios, tá? Mas de conteúdo é até dia 22, tá? Então, prova 1, escrever aqui no nosso chat aqui, prova 1, tá? Conteúdo até dia 22. Por que eu tô fazendo assim, tá? Porque aí, quando for ali a monitoria do dia 24, quem tiver com dúvida, corre ali no dia 24,
né? Vocês já viram que agora a nossa monitoria já está ocorrendo aqui no ambiente da disciplina, né? Então, a Ana já botou lá no ambiente da disciplina para vocês assistirem daqui mesmo, né? Ela colocou lá evento recorrente, tá? Então, no sábado agora, né? Já vai ter a terceira monitoria, aí vocês entram lá, né? Para tirar as dúvidas exatamente no dia 22, tá? Então, eu estou fazendo assim até dia 22, para que no dia 24 vocês tenham tempo de tirar todas as dúvidas para essa prova 1, tá? Então, eu vou fazer os ajustes lá no ambiente, organizar, jogar a prova para a semana que vem, para vocês poderem fazer dessa forma, tá? Lembrando, eu tenho botado aí bastante código novo, né, que na turma anterior eu não postava tanto código, tenho botado aqui nessa turma mais códigos para vocês olharem, mais de uma implementação, né? E agora, né, hoje, eu já vou botar esses 3 códigos aqui de grafos, que é de hoje e de amanhã, tá? Para a gente ver as várias implementações também, tá bom? Então, para todo mundo ficar na mesma página, tá? Então, aqueles alunos e alunas que entraram depois, vai lá nas gravações, vai acompanhando o conteúdo, tá? Para não se perder aí, tá? Ainda está em tempo, daqui até dia 29, que é a prova 1, tá? Nós temos basicamente uns 10, 12, deixa eu ver aqui, 7, né, 8, 9, 10, 10 dias, vamos botar aí, tá? Então, ainda dá tempo, o conteúdo foi visto com bastante calma, tá? Aqueles que entraram depois vão ver aí, apesar de nós termos no calendário 2 horas aulas de aula, né? Geralmente eu faço ali as aulas gravadas, estão durando entre 1 hora e 10, 1 hora e meia, a maioria delas, tá? Então, dá tempo de você se ligar aí e repor esse conteúdo, ok? Bom, e aqui, né, como eu falei, tá? Nós vamos começar a ver os grafos, tá? E aqui nesse conteúdo, vocês vão ver que a gente vai precisar de vários dos conteúdos anteriores. Por exemplo, tá? Quando eu estiver falando aqui de implementação de grafo com lista de adjacência, veja que basicamente eu estou me referindo, de certa forma, ao quê? A uma lista encadeada que a gente viu lá atrás, tá? Então veja que a matriz, eu já tinha falado isso, a matriz ela pode ser representada como uma lista de vetores, uma lista de listas, uma lista de listas de adjacência, que é o que está aqui na tela agora, tá? Então a gente tem várias formas de implementar os grafos, tá? E aí dentro de grafos nós vamos ver vários algoritmos, tá? Hoje aqui basicamente a implementação, né? Aí veremos o caso especial de árvores, e aí em grafos nós vamos ver busca em largura, busca em profundidade, né? Busca com profundidade limitada e tal. Nós vamos ver alguns algoritmos de busca em grafos e em árvores, tá? Que são algoritmos muito importantes, inclusive do ponto de vista de inteligência artificial, tá, pessoal? Muita coisa em inteligência artificial é feita com algoritmos de busca, tá? Então é um conhecimento assim muito importante esse que nós vamos ver nesse trecho da disciplina, tá? E ainda lembrando que nós temos um paradigma de banco de dados que é orientado a grafos, tá? Você constrói bancos de dados feito com grafos, então mais uma vez uma aplicação muito imediata disso aqui, tá? Então os grafos, o que eles são? Já entrando no conteúdo propriamente dito. E para que serve, né? Eu também tenho aí um materialzinho aí complementar na página do curso, tá? Que eu posso colocar, eu não sei se eu botei nessa turma, mas se não tiver, depois eu dou uma olhada e complemento, tá? Mas basicamente, olhando o desenho, tá? Isso aqui é a nossa estruturazinha de grafos, tá? É um conjunto de nozinhos, tá? Geralmente a gente representa aqui com bolinhas, né? Tá? Tá? Então aqui os nossos vértices, tá? A gente chama isso aqui então de vértice, né? Vértice em português, tá? E às vezes algumas pessoas, alguns livros chamam também de nó, tá? Ou se vier em inglês, vem node,
Ah, tem também aqui nó ou nodo, tá? Também às vezes você encontra como nodo, tá? Então, vértice, nó, nodo, tá? E eles são ligados pelo quê? Por arestas, tá? Então, a mais comum é vértices e arestas, tá? Em português, tá bom? Então, aqui são as arestas, tá? Às vezes, a gente chama as arestas também de arco, tá? Em inglês, não é incomum a gente ver o arco também como edge, tá? O que seria um edge? Né? É como se fosse uma ponte, uma ligação, tá? Essa palavra edge quer dizer exatamente isso, tá? Então, seria uma ligação entre duas coisas, tá? Ligando alguma coisa à outra, tá? Então, essa é a estrutura básica, tá? Aqui dentro dos nodos, né, dos vértices, tá? A gente tem a informação, tá? A info tá aqui dentro, por exemplo, dizer que esse é o nó B, tá? E aí as informações têm relações que são representadas justamente, né, pelos nossos arcos, né, pelas nossas arestas, tá? Então aqui as arestas, né, as arestas são as relações, tá? Então, as arestas fazem as relações entre as informações, tá? E aí que é interessante, né, essa estrutura de dados, tá? Que eu posso representar as informações aqui por várias coisas e as relações entre essas várias coisas também podem guardar dados, tá? As próprias relações guardam dados, tá? Por exemplo, é muito comum a gente utilizar a estrutura de dados, tá? De grafo, em situações de mapas, tá? Por exemplo, as informações, os nodos representarem as cidades e as relações, que são as arestas, representarem, por exemplo, as estradas, tá? Ou as linhas aéreas entre cidades, enfim, pode ser várias coisas, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de representar muitas coisas, e da mesma forma, essa estrutura de dados vai ser implementada e sendo usada nos diferentes algoritmos que a gente vai ter aí, tá? Então, geralmente, né, a gente representa também, né, a estrutura do grafo, e daí o G ali, né, dessa forma, tá? Onde V, aqui, né, nessa notação, é um conjunto finito e não vazio de N vértices, tá? Então, veja que aqui o tamanho, a quantidade de vértices pode ser, por exemplo, a entrada do nosso problema, como de fato é em alguns problemas, tá? Por exemplo, tá o problema lá do caixeiro viajante. O que é o problema do caixeiro viajante? O famoso problema do caixeiro viajante, né? Ah, o cara tem que navegar aqui por todos os vértices, sem repetir cidade, passando por cada cidade uma vez só e retornando à origem, tá? Então esse seria o problema do caixeiro viajante. Num gráfico pequeno a gente consegue resolver isso muito facilmente, né? Ele passa em todas as cidades. Passa em todas as cidades com a menor rota possível, passando por cada cidade apenas uma vez e retornando à origem. Esse é o problema do caixeiro viajante, né? Ou em inglês, salesman problem, né? Então a gente tem que fazer, por exemplo, isso é um problema clássico, tá? É um problema que, inclusive, na computação tradicional, a partir de um determinado número de arestas, é um problema insolúvel, é um problema não tratável, né? A partir de como eu falei, a partir de um certo número de arestas. Né? Claro que se eu pegar ali 10, 15 cidades, sem problema, você resolve isso aí rapidinho, tá? Mas quando eu parto, né, para um problema grande aqui, né, com muitas cidades, aí eu já não consigo fazer. Por quê? Para eu chegar na menor rota, tá? O que eu tenho que fazer? Vamos lembrar do problema lá, por exemplo, que a gente fazia, né, dentro de um selection search. Tá? Veja que achar a menor rota é um problema de selection search dentro de um problema de grafo. Estão percebendo? Então, olha só, o que eu teria que fazer para ter a certeza que um trajeto é o menor trajeto? Ora, tem que comparar ele com todos os outros trajetos. Né? Tem que comparar ele com... E aí que vai, né? Que se eu tenho
por exemplo, 15 nós, como é que seria, né? Quantas comparações eu tenho que fazer de rotas, né? Vou ter que ir permutando, né? O número de rotas quando eu tenho 15 cidades, tá? É basicamente a permutação de 15. O que é isso aqui? É 15 fatorial, né? Tá? Então, a permutação de 15, né? Eu tenho, com 15 cidades, eu tenho exatamente, eu tenho ali a permutação de 15, né? Para fazer isso aí. Então, é 15 fatorial. Percebe? O problema está crescendo mais do que exponencialmente, né? Então, né, eu estou tendo um problema que é n fatorial. A complexidade, né? O O dele é n fatorial, tá? Bom, então eu tenho aqui o meu V é o tamanho da entrada, e lembrando que eu, para tratar esses problemas, eu tenho que estar medindo as arestas que eu tenho ali, tá? E aí também eu estou tendo um certo conjunto de arestas que são pares ordenados, tá? Então, basicamente, esse é o grafo, é a estrutura do grafo, tá? Eu também tenho grafos, né? Aqui está escrito na aula passada, mas está sendo hoje, né? Tá? Então, eu tenho aqui no grafo, né? Eu tenho situações também de grafos em que eu tenho o problema do grafo dirigido, tá? Se eu tenho um grafo dirigido, ou também a expressão dígrafo, tá? Um grafo dirigido quer dizer a ordem de partida e chegada nas arestas vai fazer diferença no meu problema, então eu tenho um grafo direcionado, tá? Um grafo orientado. E aí eu vou ter que ter, por exemplo, esse vértice aqui é A, B. E nesse caso, se o gráfico é direcionado, e caso eu tivesse um outro vértice vindo aqui assim, uma outra aresta vindo aqui assim, tá? Eu teria BA. E aí, num grafo direcionado, esses caras aqui são diferentes, tá? Então, num grafo direcionado, isso aqui é diferente, ok? Então, eu tenho que prestar atenção nisso, se eu estou num problema de grafo direcionado ou não, ok? Por exemplo, voltando no clássico problema do caixeiro viajante, ele tem que ser um problema de grafo direcionado, né? Eu fazer a rota BACB é totalmente diferente de eu fazer o contrário, tá? E, por exemplo, tem que ir para D, tem que ir para A, se eu tenho mais de uma aresta, né, ligando dois grafos, tá? Por exemplo, essa aqui mais pesada que esse, tá? E aí aqui vocês já estão vislumbrando uma outra característica, tá? Eu posso ter o que a gente chama de pesos nas arestas, tá? O que seriam nas arestas, tá? Peso nas arestas, o que seriam? Então imagina que isso aqui é tamanho 2, isso aqui é tamanho 1. Eu tenho duas estradas entre A e D, ou duas arestas entre os vértices A e D, qual que é mais perto? É o de baixo aqui, porque ele tem comprimento 1. Então o peso na aresta, por exemplo, a gente usa para representar uma quantidade dessa troca de informação, né? Quer dizer, de eu passar de A para D. Tá? Essa relação ela é diferente de eu ir pela estrada que está em cima. Tá? Então eu tenho duas estradas AD, sendo que a de baixo tem um menor peso, por qual que eu escolheria, né? Se eu quero economizar recursos de tempo, de tráfego, por exemplo, eu vou por essa aqui, tá? Eu vou pela de baixo, quer dizer, eu vou pela menor delas, tá? Então a gente pode ter, portanto, os grafos, eles podem ser direcionados e eles também podem ter peso nas suas arestas, tá? Então entre hoje e amanhã nós vamos ver várias dessas situações aqui, tá? Uma outra questão que a gente tem que ver é a questão de vértices adjacentes, tá? Ou seja, que tem ligação entre si, tá? Então, eu tenho, né, aqui nessa figurinha aqui, né? O A é adjacente a D? Eles têm ligações, tá? O C é adjacente a D? Mas, por exemplo, eu não tenho a ligação entre A e E, tá? Se eu não tenho ligação entre A e E, então A e E não são adjacentes, tá? Então eu tenho que sempre verificar isso aqui, essa questão, né? Se os vértices são conectados por uma aresta, eles são adjacentes, tá? E nesse momento, talvez você, estudante, não esteja percebendo o quanto essa informação é importante, mas ao longo dos problemas que nós estamos tratando, isso vai ser importantíssimo, né? Isso vai, inclusive, ajudar o próprio algoritmo de construção do grafo,
eu dizer quem é adjacente a quem, senão eu não consigo construir o meu grafo, tá? E também a questão de tratar problemas, de caminhos, etc, tá? Então essas coisas elas vão ficando muito importantes aqui. E outra questão, o grau do vértice, tá? Isso aqui limita uma série de estruturas matemáticas ligadas né, ao comportamento do grafo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter, tá, um vértice com um grau máximo. O que é isso? É o número, né, de arestas que, né, chegam ou saem de um vértice. Tá? E aí eu posso ter um grau mínimo e um grau máximo. Geralmente o grau mínimo, tá, a gente define como 1. Tá? Embora eu tenha situações onde é possível ter um grafo, tá? Que eu tenho, por exemplo, aqui uma aresta e eu tenho um nó isolado. É possível eu ter isso, matematicamente é possível ter um grafo assim, tá? Mas de maneira geral, a maior parte dos problemas que nos interessam são, por exemplo, eu falar que eu tenho um grafo conectado. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vértices, o que seria um grafo totalmente conectado? Todo mundo tem ligação com todo mundo. Esse aqui de cima é conectado? Não, não é. O A não liga com o E, né? Então, se o A não liga com o E, então esse grafo aqui de cima não é conectado. Nesse aqui a gente já tem um grafo conectado, tá? Todo mundo se ligando com todo mundo, tá? E aí o arco, tá? Apesar da gente poder chamar as arestas de arco, mas a ideia do arco está muito mais ligado à definição da aresta, que é o par ordenado de vértices que toca ponto inicial e ponta final. Isso aqui é importantíssimo também para as questões de implementação, tá, turma? Então eu tenho ali uma aresta, eu geralmente chamo o arco, tá? Definindo qual é o vértice de origem e qual é o vértice onde a minha estrutura de dados vai chegar. Tá? E daqui a pouco, quando eu mostrar os códigos em C, vocês vão ver muito disso aqui direitinho. Tá? Outra questão que a gente pode ter é subgrafo, tá? Que é um subgrafo, basicamente, é um subconjunto. Tá? Por exemplo, né, falando graficamente aqui, ó, aqui, isso que eu estou circulando aqui é um subgrafo, né, é um G' do grafo G que está aqui na tela. Tá? Então é um subgrafo aqui. Matematicamente a gente define, né, que seria o que seria um subgrafo, né? É um grafo G', tá? Onde eu tenho, né, vértices de G', tá? E arestas ou arcos de G', tá? Então é um subconjunto dos vértices e um subconjunto das arestas. Tá? Isso seria um subgrafo, tá? De maneira que VG', né, está contido no conjunto VG e de que as arestas estão contidas no, né, a AG' estão contidas no conjunto AG, tá? Então eu tenho os meus vértices, né, tá? Né, eles contêm aqui o AG', tá? E aí eu digo, né, que eu tenho, portanto, um subconjunto completo, né, para formar o meu subgrafo, tá? Então, às vezes aqui olhando as notações, a gente pode até, num primeiro momento, tá? A estudante pode, né, ter vamos dizer assim, uma dificuldade no primeiro momento, tá? Mas tente sempre lembrar, né, e aí aqui nos slides nós estamos muito preocupando em usar isso, né, de entender a nomenclatura, tá? Geralmente o que é linhazinha é um subconjunto do que havia, né, de uma maneira geral, tá? Então o slide está bem explicadinho, estou só ressaltando isso para que vocês não se confundam com as notações que estão aqui, tá? Uma outra definição é a ideia de passeio, tá? Geralmente um passeio acaba definindo também um subgrafo, mas muito na ideia que seria uma sequência, tá? E aqui S, né? A gente pode falar de espaços ocupados ou se a gente for considerar que os vértices estão sendo espaços que eu ocupo, estados que eu ocupo, tá? Porque um grafo também pode ser considerado, né, uma forma de representar máquinas de estados,
tá? E aí vocês vão ver que, por exemplo, não sei se todos aqui já fizeram ou farão a disciplina de autômatos, por exemplo, tá? Lá a gente tem, né, representações de máquinas que são feitas com grafos, tá? E aí os tráfegos, né, quer dizer, são as mudanças de estados, né? Isso aqui, as nossas arestas estão representando mudanças de estado, tá? Então, do estado A para um estado D, no caso, primeiro, e depois de um D para um E, tá? Então, essa sequência de estados que eu ocupo, ou essa sequência de vértices que eu ocupo, tá? Elas são, né, um subconjunto das minhas arestas, tá? Sendo que eu consigo trafegar. E aí, veja, de novo, é importante ver se o meu passeio está realizando, né, algo que é possível nesse grafo, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quero fazer um passeio que comece em A e termine em E, aqui embaixo, eu teria dois possíveis, tá? Mas vejam, eu não tenho nenhum passeio que vá de A a E passando pelo C, por exemplo, né? Por quê? Porque em todas as situações aqui eu estou tendo um grafo direcionado e eu não tenho nenhuma aresta, por exemplo, saindo de C de volta para outros nós. Então é impossível, nesse caso aqui, eu fazer um passeio que comece em A, termine em E, né? Passando pelo C. Ou, inclusive, eu não consigo fazer um passeio fechado, que seria um circuito, tá? Então aqui, agora eu tenho um caminho, tá? Que seria um passeio no qual nenhum dos vértices ocorre mais de uma vez. Isso aqui é caminho? Isso aqui é caminho, tá? Nenhum aqui passou mais de uma vez, tá? Então, de A a E foi caminho passando por D. Seria também se fosse por B, né? Eu vi que alguém abriu o microfone, quer fazer uma pergunta? Acho que não, né? Então, depois o colega ou a colega aí fecha o microfone aí, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui agora, né, a ideia de caminho, tá? Veja que se eu fizesse A, C, B, A aqui, por que não é caminho? Por que esse aqui que está grifado não é caminho? Porque eu tô, né? Caminho, eu não tenho nenhum dos vértices ocorrendo mais de uma vez. Quem está ocorrendo duas vezes aqui? O A, né? Ó, o Azinho está aqui, o Azinho está aqui, tá? Então esse cara aqui não é caminho porque eu tive a repetição de A. Esse aqui é caminho, né? Então um passeio ele é um caminho se eu não tiver repetição, tá? Agora eu posso ter, né, passeios com repetição, que nesse caso seria o circuito, tá? Isso aqui é passeio, isso que eu tenho aqui, ó, é um passeio, que eu tenho uma sequência, mas isso aqui não é caminho, tá? Bom, grafo conexo eu já falei, né? É se todos os vértices, né, têm ligações, tá? E aí sempre eu vou ter um grafo conexo, né? É aquele onde eu tenho um caminho possível de todos para todos, tá? De todos para todos, tá? Então ainda não é todos os vértices, tá? Isso aí seria o grafo conectado, tá? Mas então tem uma diferença entre conexo e conectado, tá? Então grafo conexo eu consigo ir de todo mundo, né? Para todo mundo, tá? Então nesse caso aqui, eu vou pensar no grafo. Esquece aqui o caminho e o passeio, tá? Olhando aqui esse grafo aqui, ele é conexo? Bom, vamos ver. Eu consigo ir de A para B, consigo ir de A para C, beleza? Consigo ir de A para D. Consigo ir de B para A, consigo ir de B para C, consigo ir de B para D. Beleza. Consigo ir de C para A, só vir por aqui, tá? Consigo ir de C para B, indo direto. Consigo ir de C para D se eu for indo pelo A, né? E, portanto, aqui agora também, né? Consigo ir de D para A dando a volta, consigo ir para B quase dando a volta e consigo ir para C aqui, né? Ainda consigo ir para C aqui. Então esse cara aqui, ele é passeio, ele tem um passeio aqui, e esse grafo como um todo é um grafo conexo. Eu consigo fazer
caminhos para ir de todo mundo para todo mundo. Tá? Então esse cara aqui, ele é conexo. Tá? E aí a componente conexa, tá? Vai existir um caminho entre quaisquer U e Vs. Tá? Então todos esses caras... E aí, ó, esse componente conexa, que é o caminho entre um cara e outro, é, portanto, também um conjunto, né? A componente conexa é um caminho, né? Opa, perdão, caminho não. Perdão, pessoal. Não é caminho, tá? É passeio. Tá? Essa componente conexa é um passeio, porque caminho não pode... Deixa eu ver se ela é um passeio, vamos ver se ela é caminho. Passeio é com certeza, tá? Caminho, a não ser que o U seja dele para ele mesmo, tá? Então, mas se for entre dois outros quaisquer, aí sim, aí aqui além de passeio, ele vai ser um caminho também. Tá? Vai ser um caminho também. Ok? Então, a componente conexa é os dois aqui. Tá? Então, existe caminho, né? Gráfico conexo, existe um caminho, né? Tá? Entre U e V. Tá? E aí a componente conexa é exatamente esse caminho, que também é um passeio. Tá? Bom, beleza. Aqui vimos vários conceitos, tá? Mas vamos falar aqui das representações. Pessoal, aqui estão 3 delas, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco implementada. E aqui no slide não está tendo a add list ou lista de arestas. Tá? Add list seria uma lista, tá? Lista de arestas. Então pega aí no seu caderno. Eu sei que hoje em dia muita gente não tem caderno, né? Tá? Mas inclusive isso é uma coisa que sem querer ser chato, já sendo chato, né? Se eu vou tomar o espaço de dar uma bronca em alguns de vocês que não tem caderno, tá? Ah, porque eu mexo com computação, anoto tudo no computador, tá? Anota no papelzinho, tá? Eu também, aqui hoje eu não deixei, aqui ó, tem aqui, isso aqui é um caderno, deixa eu ver de que é esse aqui. Não sei nem do que é esse aqui. Ah, tá. Isso aqui além de fazer o doutorado aí com, não vai pegar aqui, não vai pegar. Mas isso aqui é um caderno, além de fazer doutorado da aula, eu resolvi voltar para o meu curso de engenharia. Aí, isso aqui é de uma das... Mas aqui, para a ciência da computação, tá? Mesmo eu já fazendo doutorado, eu tenho aqui caderno, tá, gente? Por exemplo, de teoria da computação, estou fazendo aqui álgebra linear e tudo, tá? Então, nós que fazemos ciência da computação temos que, às vezes, apelar para o caderninho para memorizar melhor, tá? Então, se você perdeu esse hábito, né, de anotar ali... não, se você anota num arquivo digital... Eu acho que o Obsidian é aqueles que você anota, tipo, num tablet, né, Gabriele? Faz o papel de caderno, né? Eu acho que é isso, né? Isso, aí você pode... Mas você está anotando, não deixa de ser uma anotação, né? Então tem e anotação à mão, né? Tem aquela canetinha lá e tal e tudo. É porque eu realmente não me dou muito bem com aquela anotação digital, tá? Eu tenho tendência a bagunçar meus arquivos digitais, tá? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas tem que anotar, tá, pessoal? Tem que anotar, pegar aqui, pega aí para sua prova, vocês vão ver que vai dar diferença, tá? Mesmo que você use outras ferramentas auxiliares, você tá ali anotado, como é que eu defino o grafo, qual é a estrutura de um para o outro, tá? Que eu vou mostrar aqui agora e tal, tá? Vai fazer diferença, tá, pessoal, para a carreira do cientista de dados, tá? Eu tinha um outro aqui de ciência de dados, que eu pegava lá todos os algoritmos, o que são, como é que procede o cálculo estatístico e tal e tudo. É sempre bom ter esses caderninhos, tá? Vocês vão ver que vai fazer diferença,
tá? Tá indo daqui a pouco, alguns de vocês estão indo aí fazer o mestrado, o doutorado, vai fazer uma senhora diferença acostumar com isso aí, tá? Aí, Adriano, eu uso caderno, então, eu tô no grupo da Adriana aqui, tá? Eu tô no grupo da Adriana aqui, eu ainda compro, esses dias, inclusive, comprei grafite para uma lapiseira que eu tenho aqui, já tem uns 12 anos. A mesma lapiseira, 12 anos. Mas, enfim, a ideia aqui é dizer que é bom, né, vocês aplicarem para anotar, tá? Se preferir anotar num tablet, mas a anotação que eu falo é a letra de mão. Sei lá, escrever ajuda a memorizar, tá? Então, peguem aqui, isso aqui, eu sei que está aqui no slide, tá? Mas depois faz ali um resuminho seu ali, ó. Matriz de adjacência, como é que eu faço? A matriz de, eu vou mostrar aqui, né? A matriz de incidência, a lista de adjacência e a lista de arestas, né? A lista de arestas, tá? Que é um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente dessa implementação de lista de adjacência. Elas são irmãzinhas, tá? Essas duas aqui de baixo. Vocês vão ver que elas são quase iguais, tá? Mas é quase que uma quarta forma diferente de anotar, tá? E vocês vão perceber isso quando eu mostrar as implementações, tá? Então essas são as formas, nós vamos ver daqui a pouco aqui, eu vou mostrar na prática aqui no código, tá? E aí sempre lembrando, tá? Já tinha falado disso, né? A questão das identificações, tá? Nós temos os nodos, são fáceis de identificar. Né? Os vértices são muito fáceis de identificar. Eu tenho vértice 1 ou vértice A, etc, etc. Tá? E aí eu tenho, né, as arestas. Há situações que eu preciso identificar minhas arestas. Tá? E aí estas arestas, tá, muitas vezes, têm estruturas que você precisa para identificá-la. Uma delas é a questão do arco, né? Por exemplo, essa aresta Q aqui, ela vai ter o arco, no caso, é direcionado a B, tá? E além disso, né, tem situações que eu tenho um peso, por exemplo, poderia ser que isso aí valesse 10 unidades. 10 quilômetros, 10 metros, 10 centímetros, enfim, tá? Então eu tenho aqui o peso, tá? Então, a depender de como você implementa, eu vou ter o peso ou não. E a mesma coisa aqui, tá? Se ele não for direcionado, então AB é igual a BA, tá? Se ele for direcionado, né, se ele não for direcionado, é igual. Se ele for direcionado, é diferente, tá? Então a gente tem que prestar atenção aqui na implementação, tá? Muitas vezes mesmo, tá? A ideia dele ser direcionado impacta na maneira que você implementa o algoritmo de resolução, tá? Meus queridos, tem alguém com o microfone aberto. É a Eichla. Tá, Eichla? Você tá com o microfone aberto, tá, Eichla? Agora parou de fazer barulho o microfone da Eichla, mas tá com o microfonezinho aberto, tá? Eu acho que ela não tá ouvindo a gente. Eu vou fechar seu microfone. Agora ela fechou. Obrigado, Eichla. Tá? Porque ela precisou ficar do celular hoje, e aí às vezes no celular a gente bate ali em alguma coisa, etc. Né? Tá bom? Então assim, tem que olhar o que seu problema está pedindo, tá? Vocês vão ver que nas implementações que eu fiz hoje, eu já coloquei a opção, se o cara quer direcionado ou não, se ele quer com peso ou não, tá? Isso vai fazer bastante diferença, tá? Aqui uma maneira simples de implementar, tá? Por exemplo, você define os seus vértices como um caractere, tá? Ele é do tipo char, que aí você consegue colocar A, B, C e tal. E aí o nosso arco ou a nossa aresta, tá? Vai ser uma informação. Veja que aqui, ó, eu estou guardando apenas o nó de ponta inicial e o nó de ponta final, tá? Aqui eu estou nitidamente tentando implementar um direcionado, porque eu estou dizendo quem é o inicial obrigatoriamente,
né? E quem é o final. Se não fosse direcionado, eu poderia, por exemplo, usar nomes ponta 1, ponta 2, ou ponta A, ponta... Enfim, poderia usar, ou usar um vetorzinho, né? Em vez de eu usar uma estrutura completa do tipo vértice, né? E jogar o vértice dentro da struct, tá? Eu poderia simplesmente dizer aqui que eu tenho dois vértices, tá? Um vetor de vértices, tá? E aí, quer dizer, eu não estou preocupado em dizer quem é inicial e final. Mas se eu mostro preocupação em dizer que é inicial e final, então eu estou querendo dizer que, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma rota que apenas vai de A para B, mas ela não volta. E isso é importante, por exemplo, se eu quero tratar esse grafo, um problema de caixeiro viajante aqui, eu dizer se é direcionado ou não é importantíssimo, porque isso vai me dizer que eu não posso, em hipótese alguma, ter um caminho de D para A. E aí limita, percebe? Limita totalmente a atuação do algoritmo. Quer dizer, como é que eu vou passar de D para A? Ah, eu só consigo ir de D para A se eu passar pelo E, né? Aliás, nem dá, né? Aqui nesse caso nem dá para ir de D para A. Né? Esse gráfico aqui ele não é conexo, né? Para um problema de algoritmo de caixeiro viajante, ele precisa ser conexo, tá? Então ele não é conexo aqui, mas supondo que tivesse, né? Por exemplo, eu ter um caminho passando aqui, por exemplo, para cá, aí daqui um outro cara para cá, tá? Só para dizer que tem, tá? Aí eu conseguiria, né? Ir de D para A e tal, etc. Tá? Então isso aqui, eu definir se ele é direcionado ou não, tá? É importantíssimo, tá? Veja que eu tenho situações, tá? Que eu posso ter, né? Uma situação assim, tá? Né? Quer dizer, eu posso ir de um para o outro, tá? Nesse caso eu tenho um não direcionado, tá? Mas como é que eu expresso isso aqui no vetor, tá? Para não ter que mexer nisso aqui, tá? Eu vou ter uma outra aresta, um outro arco, onde eu troco a ponta inicial e a ponta final. E aí eu não preciso implementar de novo, tá? Então, quando eu implemento nessa forma aqui, eu consigo implementar as duas formas, tá? Consigo já implementar as duas formas, né? Ok? Bom, então tá aqui, por exemplo, tá? Eu implementei, aí eu quero colocar ali, né, o arco E, tá? A criação do arco E, né? Opa, perdão. Aí aqui eu coloco, ó, aqui no arco E, o E é E mesmo? Arco E. Ficou um descasamento ali, tá? Mas vamos supor, o arco E é o que vai de A para B, tá? Porque aqui tá Q, mas imagina que o E é esse cara aqui, tá? Então eu estou indo de A para B, tá? Então tá aqui, ó. Tá? E eu crio o arco, retorno ele lá para o meu conjunto, tá? Então seria a função de criar o arco, tá? Bem parecido com as estruturas que a gente usou lá, por exemplo, na lista encadeada, né? Lembram que eu falei que os conceitos que a gente usou na lista encadeada, aqui, tá? Na aula de hoje de grafos, a gente já está usando bastante aquelas implementações lá, tá? E aí eu posso fazer todas essas operações aqui, eu já vou mostrar, ó, né? Inicio o meu grafo, posso destruir o meu grafo, tá? Posso inserir um arco, posso buscar se um arco foi inserido, posso remover um arco, posso copiar o grafo. Aqui eu não coloquei, né? Mas quando eu inicio o grafo, eu também posso ter uma operação aqui de insere, nó, tá? Posso fazer uma específica para inserir, né? Que no caso vai ser o vértice, tá? Né? Lembrando que eu também posso ter uma implementação que eu não preciso de uma específica assim, porque quando eu vier inserir o arco, eu também já posso inserir o meu vértice que eu não tinha, tá? Então depende da implementação que você faz, tá? E aqui mostrando a ideia, né, de lista de adjacências, tá? Como é que eu represento esse cara na lista de adjacência? Bom, eu vou fazer uma coleção de listas, tá? Uma coleçãozinha de listas que são entre si listas encadeadas, unicamente encadeadas, tá? Ah, e se eu quisesse representar um grafo, né, não direcionado? Ah, bastaria eu ter aqui a lista duplamente encadeada ou criar uma outra lista, né, indo para um outro nó, tá? Mas veja aqui, ó, então eu consigo aqui na linha de adjacência, ó, de A eu vou para o B, né,
de B eu vou para o C, tá? Perdão, de A eu vou para o B. O que eu estou tendo aqui no A? Ó? Eu estou tendo uma lista que vai ter esse cara e esse cara. Que são o que aqui? Os nós ou os vértices que eu consigo chegar a partir de A. Não é aqui, pessoal, que do B eu vou para o D, tá? Mas é que de A eu consigo ir para esse cara, de A eu consigo ir para esse cara, e de A eu consigo ir para esse cara aqui, tá? Então, partindo de A, eu consigo ir diretamente, não é apenas ir para esse cara, mas é ir diretamente para esse cara, tá? Então, é isso que, né, tá? Que está acontecendo aqui na minha lista de adjacências, tá? Então, eu consigo de A ir diretamente para B, consigo ir para C e para D, tá? Mesmo que eu não tenha uma ligação de B para D, por exemplo, tá? Porque talvez olhando isso aqui você pense assim, então aqui eu estou dizendo que de B eu vou para D? Negativo, tá? Eu estou dizendo que o A pode ir para esses três caras, tá? A mesma coisa aqui vindo do B, ó. Do B eu consigo ir para C, do B eu consigo ir para E, tá? Ó. Então eu uso listas encadeadas e digo quem consegue ir para onde, tá? Do C, ó, eu não consigo ir para ninguém, tá? Não consigo sair do C para ninguém aqui, ó, só tenho arestas que chegam. Do D eu consigo ir para o C e para o E, e do E eu também não consigo ir para ninguém. Então a lista dele é uma lista apenas com cabeça, aqui no C é a mesma coisa, uma lista apenas com a cabeça. Tá? Então isso é a minha lista de adjacências. Vejam que ela é fácil. O que eu precisaria aqui para que eu tivesse pesos aqui? Bom, nesse caso, no B eu não vou de A para o B, então aqui do A para o B, aqui além de guardar que vai para o B, eu colocaria o peso aqui, né? Além de guardar o dado, eu colocaria um segundo dado que é o peso, o mesmo para os outros. Tá? Aí eu saberia que do A para o B eu gasto, né, um determinado valor aqui. Tá? E aí se eu for falar dos passeios e caminhos aqui, o que eu tenho que ver? Né? Eu consigo ir de A para o C? Consigo diretamente. Tem outro caminho? Sim, o A vai para o B e do B eu vou para o C. Tá? O A vai para o D e do D eu vou para o C. Então eu consigo aqui, fazendo passos, algoritmos, analisar se eu consigo chegar a todos os nós usando diferentes caminhos aqui. Tá? Consigo verificar isso de uma maneira até simples. Tá? Uma outra questão aqui, né, é essa lista, né? A gente sempre tem que, né, que a questão aqui seria, né, para cada elemento, eu vou ter sempre um vértice mais um link, tá? Apontando de um vértice para o outro, então é isso aqui, né? E aí tá aqui a maneira de implementar, tá? Veja que é exatamente a mesma estrutura que você usava, né? A mesma estrutura que você usava para definir o quê? A nossa amiga lista encadeada, tá? Lista encadeada. Tá? Vou deixar só assim. Tá? Então a nossa lista encadeada está sendo aqui largamente usada. Tá? Aí, como no nosso caso, né, eu estou claramente falando de um dígrafo, ou seja, de um grafo direcionado, tá? Dentro dessa struct aqui, tá? Eu guardo o nozinho de partida, o número de vértices, o número de arestas e as minhas listas de adjacências. Então, o grafo como um todo é guardado dessa forma aqui, tá? O que é isso aqui? É a minha quantidade de vértices, aqui a minha quantidade de arestas e aqui as minhas listas de adjacências, tá? Eu já vou mostrar isso aqui implementado, tá? Aí como que eu crio? Tá? Eu vou justamente pegar a informação, tá?
Aí eu tenho aqui, eu sei que eu vou ter 5 caras, né, 5 vértices, vou ter 7 arestas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, vou ter as minhas 7 arestas, coloco os meus vértices aqui, e as arestas estão aqui depois, tá? Isso é importante para você implementar corretamente, tá, pessoal? O que está representado aqui, no final da lista de A, não é o nó D, não é o vértice D. O vértice D está implementado aqui. Tá? Isso é importante a gente observar. Lá, o que está sendo representado é a aresta D com seu peso, se tiver peso aqui. Né? Então, é a aresta AD. O que está representado aqui nesse nozinho da lista, não é o nó do D do vértice, é a aresta AD nessa lista. Tá? E aí, né, a gente vai para cada vértice, né, eu vou, enquanto tiver o próximo, né, eu crio o vértice, se não existir, né, crio um link apontando para o vazio, tá? Então, a gente sempre lembrando disso aí, tá? E aí, a gente termina aqui a lista de adjacências. Acho que ficou claro para vocês, né? Acho que ficou claro. Com a diferença que se tiver peso, é só você colocar mais uma informação, mais um elemento na struct, tá? Do arco, né? E aqui a gente tem também a opção de representar como uma matriz de adjacência, tá? Que é uma matriz, né? Veja que aqui, basicamente, né? Eu estou tendo, né, os caminhos onde é positivo. Aí aqui eu posso ter negativo e positivo, tá? Aqui, quer dizer, não existe a zero, tá? Não existe a zero, tá? Aí se existe, né, de quem para quem está indo, tá? Então, por exemplo, aqui no Q, né? Isso é uma das maneiras de fazer a matriz de incidência, tá? Então, esse vértice Q, ele está fazendo o quê? Ele sai de A e vai para B. Por isso que eu coloquei menos 1, tá? E vai para B, que é 1. Então, o que ele está dizendo? Ele começa aqui, por isso que ele colocou o menos para cá. Tá? Então, a matriz de incidência é diferente de matriz de adjacência, que eu vou mostrar mais lá, que é nó por nó. Tá? Aqui é nó por aresta. Tá? Então, matriz de incidência, eu estou tendo nó, né, perdão, escrever nó de uma forma melhor. Matriz de incidência, anota aí, hein, pessoal. Nó por aresta. Ou vértice por aresta. Tá? E aí, quando eu falo na matriz de adjacência, que vai estar mais no que a gente vai ver amanhã, tá? Aí eu já falo de nó por nó. Tá? Matriz de adjacência, nó por nó. Matriz de incidência, nó por aresta. Tá? Então, nós temos várias formas de implementar isso aí. Ok? Tá? Então, ficou claro? E aí, aqui, ó, no visual, se você quiser, você também pode ir lá. Vou até pegar aqui do começo, ó. Então, nós temos aqui, ó, estruturas de grafos, tá? Então, você entra aqui, ó, e aí eu tenho, né, sem peso e sem direção, né, não direcionado, ó, que é esse cara aqui, e aí aqui ele bota, logicamente, todas as formas de representar. Tá, ó, então eu tenho 7 vértices e 8 arestas, então aqui 7 vértices, vai de 0 a 6, ele veio de usar com letra e usou com número, não tem problema, tá? E aí aqui, como é sem peso, eu marco apenas, ó, a matriz de adjacência, tá? Que, né? Basta eu botar um onde tem ligação. Aí não tem peso. Ó, aí veja, a matriz de adjacência, ó, nó por nó, tá? Nó por nó, ok? Né? Aí aqui, ó, lista de adjacência. O que eu falei daqui cadê o... Aqui é matriz de incidência, ainda tem essa aqui, tá?
Então, lista de adjacência, que foi a que a gente viu antes, né? Eu tenho aqui do nó zero, ó, eu tenho ligação, ó, do nó zero eu tenho ligação para o 1 e para o 2. Do nó 1, eu tenho para 0, para 2 e para 3, ó. 0, 2, 3. Do 2, tá aqui, 2, eu tenho para o 0, eu tenho para o 1, eu tenho para o 4. 0, 1, 4. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho. Isso, acho que vai ficar melhor assim, tá? Então tá aqui, ó, no 3, né, tem 1 e 4, 1 e 4. No 4, né, 2, 3 e 5, 2, 3 e 5, tá? E do 5, 4 e 6, do 6 eu tenho apenas para o 5, tá? E aí a add list, tá? A add list, que é aquilo que eu falei, tá? Eu pego, né, um nome ou um número para minha aresta, ó, add list, né, em português, lista de arestas, tá? Então eu pego a minha aresta e digo que nó que ela tá ligando, tá? Então aqui, ó, 0, ele tá ligando o quê? Tá? Vamos supor que fosse essa aqui, né? A 0 é essa aqui, essa primeira aresta aqui, tá? Então aqui tá ligando o quê? O 0 pro 1, 0 pro 1. Estão vendo? 0 pro 1. Aí aqui, a aresta 1, tá? Vai ser essa aqui, 0 para o 2, tá? Aí ele vai fazendo sucessivamente até que a aresta 7, que é essa aqui, que é esse palitinho aqui, tá? Vai estar ligando exatamente o 5 e o 6, tá? Então, a lista de arestas, eu estou implementando também uma tabelinha, né? Com isso aqui. Aí agora, ó, se eu quiser ter, ó, aqui foi sem direção e sem peso. Agora eu vou pegar sem direção e com peso. Olha aí, ó, que legal esse aqui, tá? Aí vamos lá, ó. Aí é a mesma coisa. Ó, só que agora na lista de arestas eu coloco aqui no final, ó. Tá? Aí vejam a lista de adjacências, né, ó. Ó que legal aqui, né? Lista de adjacências, tá? E aí aqui, ó, a minha matriz de adjacência. Tá? Minha matriz de adjacência. Aí posso ter direcionado, ó, tá vendo aqui, ó, ele sorteou um aqui, ó, que eu não tenho ligações todos nós. Direcionado sem peso, aí vejo que é bem parecido. O legal aqui da matriz de adjacência é que fica aqui pelo menos, né, só umzinho aqui, tá? Aqui a nossa add list. E aí, por fim, direcionado e com peso, tá? Direcionado com peso. Aqui eu quero voltar aqui na lista de adjacência, ó, que quando eu tenho peso, ó, ele coloca mais um campo. Lembram que eu falei? Né, que se a gente tivesse nesse cara aqui, ó, tá? E aí se eu tenho peso aqui, eu tenho aonde chega e embaixo o peso, ou do lado, tá? Aí é isso que ele tá botando aqui, ó. Da 0, do nó 0, eu chego no 1 com peso 1, tá? Da mesma coisa que do 2 eu chego no 3 com peso 7. Do 2 eu chego no 3 com peso 7. Tá? Aí na adjacência de matriz, aqui, na matriz de adjacência, ó, do 2 eu chego para o 3 com peso 7. Tá? Aqui eu estou tendo partida por chegada. Tá? Então vejam, são várias implementações possíveis. Tá? Qual que eu não coloquei, que esse cara aqui não colocou aqui? Tá? Colocou lista de adjacência, a lista de adjacência, tá? Mas ele não colocou lá o quê? A matriz de incidência, tá? Lá ele não colocou a matriz de incidência, que é esse outro formato aqui. Ok? Então, aqui nós vimos exatamente 4 formatos de fazer, tá? Então, vamos revisar os 4, tá? Lista de adjacência, matriz de incidência, matriz de adjacência e lista de arestas. Tá? Então, nós temos essas 4 formas de representar os grafos. Beleza? E aí, aqui, ó, né, nós temos, então, o que nós fizemos aqui hoje já? Fizemos a definição formal, falamos de grafos orientados, falamos o que são os vértices adjacentes, que são a ligação entre um e outro,
né? Falamos o que é o grau de vértice, explicamos o que é o arco, falamos o que é o subgrafo, falamos o que é o passeio e o caminho, falamos o que é o grafo conexo. O que é o grafo conexo? É aquele onde eu consigo de todos os nós chegando em todos fazendo um caminho, né? E falamos de 4 representações computacionais. 4 representações computacionais, tá? Então nós fizemos, olha que aula legal essa de hoje, a gente já fez tudo isso aqui, tá? Então aí, se você está assistindo na aula gravada, vai lá, para um pouquinho, volta, tá? Vem na tela daqui, lembrando que nos slides nós não tivemos a lista de arestas, tá? E aqui no visual nós não tivemos a matriz de incidência, tá? Então, por isso que eu peguei, né, as duas coisas aqui, para a gente ter acesso a tudo, tá? E aí, a partir de amanhã, eu falei que ia até a 26, tá? Mas eu vou parar aqui, amanhã a gente vem do slide da 24, onde a gente vai falar de outras categorias. Antes da nossa aula acabar, eu vou mostrar algumas implementações que eu fiz aqui, tá? Vou ampliar um pouquinho aqui. Aí, pessoal, vou ampliar mais um pouquinho aqui. Tá, acho que agora já dá para vocês verem, tá? Esse cara aqui que eu coloquei, grafo 3 implementações, eu usei isso aqui, ó. Eu usei nesse cara aqui, eu fiz as 3 implementações, tá? Ou tentei fazer aqui. Vamos ver se eu não fiz nada errado aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu ainda não compilei muito esse programa aqui. Uma parte eu acrescentei hoje, tá? Mas basicamente aqui, ó, eu fiz por matriz de adjacência, por matriz de incidência e por lista de adjacência, que são as 3 que estavam no slide, tá? Aí depois a gente pode implementar uma melhoria aqui de colocar a 4ª forma, tá? Uma funçãozinha para criar o nó, tá? Criar um novo nó, né? Criar um nozinho novo, tá? Que basicamente vem com um node, tá? O que é o node, tá? Como eu estou tendo aqui uma estrutura para a minha lista de adjacências, o que era a minha lista de adjacências? Era uma lista encadeada, onde eu tenho o próximo vértice e onde eu tenho, quando for necessário, o peso, tá? Então, onde eu tenho, né, o próximo vértice e o peso daquele cara, tá? E um ponteiro para o próximo nó, caso essa lista de adjacência cresça. Tá? Então, isso aqui é o meu nodo, tá? Nitidamente uma estrutura de nó para uma lista de adjacência, tá? Aqui é a estrutura principal de um grafo como um todo. O que eu falei que tem que ter? Ele tem que ter o número de arestas, tá? Isso aqui é o quê? O número de vértices, tá? Esse aqui é o nosso, barra aqui. É o nosso V maiúsculo que estava lá, tá? Esse cara aqui de baixo é o quê? É o nosso A que estava lá, né, compondo G, tá? Então, esse cara aqui, né, ele está fazendo o quê, pessoal? Ele está tendo a representação aqui, justamente, né, daquele G que está lá nos slides, né, que era o nosso V, né, e o nosso A, tá? Então, é isso aqui que está representado aqui por esse cara, tá? Por esse começo aqui. Aí eu botei algumas outras informações, se o nosso grafo vai ser direcionado ou não, e se vai ter peso ou não. Tá? Então aqui é a função para criar um novo nó da lista, né? Então basicamente eu aloco lá a memóriazinha para o node, digo se vai ter um próximo vértice, né? Se ele tem peso na aresta, caso precise usar, depois a gente vai ver isso aqui, né? E se ele tem um próximo nó, que inicialmente eu deixo vazio, na lista de adjacência, tá? E é isso aí. Aí a inicialização do grafo, tá? Eu tenho essas estruturas aqui, mas eu tenho a inicialização do grafo como um todo, tá? Quantos vértices eu tenho, quantas arestas eu tenho, se ele é direcionado, então essa função aqui, eu recebo quantos vértices eu vou ter, quantas arestas eu vou ter, né?
se ele é direcionado ou não e se as minhas arestas têm peso ou não, tá? Então, eu entro aqui, inicializo o grafo, etc, tá? Se eu vou usar uma matriz de adjacência, tá? Eu vou construindo uma matrizinha aqui, tá? Ó. Então, eu vou construir uma matrizinha, né? Tá aqui a estrutura, ó, tá? A matriz de adjacências, que basicamente vai dizer quais são os dois nós que eu tenho, tá? Ligando um ao outro, tá? A matriz de incidência, que é vértice por aresta, ó, que eu mostrei lá para vocês, tá? Então aí ele vai fazendo a matrizinha, né? Negativo para um lado, né? E positivo para o outro, tá? E aí a alocação da lista de adjacências, que é aquela que a gente falou lá, né? V, que é a cabeça, o vértice, que é a cabeça da lista, né? Os vértices multiplicados pela cabeça da lista, tá? Aí adicionar esta nas três estruturas, tá? Então veja que na matriz de adjacência, né? Eu vou colocando aqui linha em coluna o peso, estão percebendo, ó? Né? Na linha e na coluna correspondente o peso, tá? Se ele não é direcionado, tá? E aí ele já acrescenta o outro, tá? Se ele não é direcionado, ele já acrescenta o peso na troca coluna-linha. Perceberam? Então tem aqui linha-coluna, que é a troca coluna-linha. A matriz de incidência, ó, o -1 aqui, estão vendo? Tá? Então, -1, se não, fica 1 em tudo, tá? Quer dizer, se ele não é direcionado, ou se ele é direcionado, ele entra numa outra estrutura. Tá? Se for direcionado, usa de cima, se não, positivo para todo mundo aqui na minha matriz de incidência. Ok? E na lista de adjacências, tá? Eu tenho, né, a colocação lá dos ponteirinhos, etc, aqui para os nós, tá? Uma estrutura para exibir a matriz de adjacência, outra para a matriz de incidência e outra para exibir as listas de adjacências, tá? E aí a nossa main aqui, né, conforme a gente falou, tá? Bom, vamos ver esse programinha funcionando, tá? Como eu falei para vocês, eu ainda não tinha esse aqui, é o grafo 3 implementações, tá? LS, é o grafo de 3... Porque eu rodei bastante coisa aqui nesse terminal. Tá, então vamos lá. GCC, grafo 3 implementações. Grafos 3 implementações, tá? Grafos 3 implementações, tá? Só muda aqui para C. Bom, vamos rodar, compilou de boa, estava preocupado porque eu não tinha feito isso aqui ainda, tá? E aí, vamos lá, ponto barra, vamos rodar o nosso grafos implementações.c, tá? Então, configuração do grafo, eu vou desenhar aquele que estava lá, tá? Então, vocês vão me dar licença, deixa eu só lembrar aqui. Então, nós temos 5 vértices e 7 arestas, tá? Tá aqui, né? Deixa eu só botar assim. Então, 5 vértices, né? E número de arestas, 7, tá? Ele é direcionado? Sim, esse nosso cara aqui é direcionado, tá? Ele tem peso? No começo vamos botar aqui não, tá? Então, se é não, é 0, tá? Aresta 0, tá? Então, nós estamos falando da nossa primeira aresta, tá? A nossa primeira aresta aqui vai ser essa aresta que a gente aqui estava chamando de Q,
que é de A para B, tá? Então, ela está indo de A para B, tá? Então, a aresta 0 de origem é a nossa aresta A, tá? Opa, fiz alguma besteira aqui. Como eu falei, esse programinha aqui podia estar com um problema aqui, tá? Eu vou ter que corrigir esse cara, porque quando eu coloquei aqui a A, aí ele já saiu tentando construir as outras, mas aí ele saiu do programa antes da hora, tá? Eu vou ter que corrigir aqui. Ó. Mas vocês viram que ele já tentou preencher, né? Que a matriz de adjacência ele preencheu certinho, né? Mas não colocou, né? É porque eu tinha que botar os dois. Eu fiz aqui a besteira, tá? Já lembro aqui o que eu tinha feito. Deixa eu botar de novo. Tá? Número de vértices 5, número de arestas 7, tá? Ele é direcionado sim. Ele tem peso 0, 0, não tem peso. Aresta 0, origem destino, tá? Então vai ser A, B. Mas ele tá saindo do mesmo jeito, tá? Ele tá dando aqui, eu vou tentar uma terceira vez aqui, mas eu vou ter que corrigir esse programa, tá? Então, eu vou tentar uma terceira vez só para não dizer que não tentei. Falha nossa aqui. Tá? Sim. Zero. Deixa eu ver se com AB direto ele vai. Não está indo realmente. Ele não está conseguindo captar. Tá? A matriz de incidência ele até está jogando o -1 aqui, mas nitidamente eu errei alguma coisa aqui, tá, pessoal? Eu vou depois corrigir, tá? Que aí ele está criando aqui o grafo, mas nitidamente as implementações aqui estão dando problema, tá? Vou tentar ir para o grafo operações, esse aqui parece que estava funcionando melhor. Nesse aqui eu estou usando só... deixa eu ver aqui. Série arco. Esse aqui eu estava usando uma lista de adjacência, se eu me lembro bem, tá? Com peso direcionado, iniciei o grafo. Tá. Esse aqui eu acho que eu estava usando só uma lista de adjacências mesmo. Ponto inicial. Tá? Esse aqui, basicamente, eu estou implementando essas operações aqui, tá, pessoal? Que estão no slide. Eu vou corrigir aquele programinha para amanhã, tá? Eu coloquei essas operações lá, tá? Então, ó, vocês veem aqui. Inicia, destrói, insere, buscar, remove, copia, tá? Aí eu peguei e coloquei aqui as operações. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Tá? Então tá aí, ó. Inicia, insere, busca, remove, copia, visualiza, destruir o grafo e sair. Tá? Esse aqui não vai dar erro, que eu me lembre, porque... Tá? Esse aqui é grafos operações. Tá? Grafos operações. Tá? Grafos operações. Enter, compilou. Grafos operações. Tá, vamos lá. Vamos iniciar o nosso grafo. Direcionado, esse aqui sim. Com peso, não. Tá?
Aí tá lá, com peso, não, grafo inicializado. Vamos inserir o arco, tá? Então vamos inserir o arco aqui, que é o 2, tá? Origem da letra, A. Destino, B. Tá? Então inserimos, tá? Vamos inserir um novo arco, então agora. 2, tá? Origem. Aí agora, ó, a gente vai implementar, ó, inserimos esse aqui, né? Nós vamos implementar o AC e depois o AD, tá? AC e AD. Então vamos lá, origem A, C, pronto, colocou. De novo, nós vamos inserir 2, né? Nós vamos de A, D de dado, aqui. Pronto, inserimos, tá? Vamos, por enquanto, visualizar o grafo. 6, ó. Então tá aqui, ó. Tá? Aqui tá como eu imprimi ele como matriz, ó. Tá? Eu achei que eu tinha usado a lista, mas acabei usando uma matriz para mostrar ele. Tá? Poderia ter usado com listas também. Tá? Aqui, ó, na hora que eu boto mostrar grafo, copiar grafo, exibir grafo, ó. Eu estou exibindo ele como uma matriz. Tá? Eu podia ter colocado uma função para exibir ele como uma lista também. Mas está aqui, ó, a nossa matrizinha. Tá, ó. Então eu tenho aqui do A para o B para o C, ó, A para B, A para C, A para D. Tá? Como é direcionado, eu não coloco aqui do outro lado. Beleza? Então esse aqui, vou até colocar, exibição desse cara aqui é como matriz. Eu achei que eu tinha implementado com lista, tá, pessoal? Tem uma versão, eu vou botar outra versão depois para vocês, que eu fiz esse mesmo aqui exibindo a lista. Tá? Depois eu faço isso para vocês. Aí vai ser a exibição da lista vai ser parecido com aquele de lista de lista encadeada que eu mostrei para vocês na semana passada. Eu trago ele ou na aula de amanhã ou ali na quarta-feira, tá? Mas eu tenho uma outra versão desse cara aqui. Bom, de todo jeito vocês estão vendo que ele implementou, né? Vamos terminar de implementar esse cara aqui, ó. Então agora vai ser de B para C e para E, tá? Então vamos implementar esse cara aqui agora, né? Então, nós estamos aqui, escolha, nós vamos inserir um novo arco. 2, tá? Origem da letra vai ser o B agora, vai chegar no C, beleza? Aí, agora, de novo, nós vamos inserir o arco, né? 2, tá? Ele vai de B para E, né? E aí, já vamos implementar o outro cara aqui que está faltando, ó. Já fizemos esse, Tá faltando do D para o C e para o E. DC e DE, tá? Deixa eu escurecer o fundo ali. DC e DE. Vamos inserir, então. 2, né? Origem da letra D, né? Chegada no C, beleza. E aí, de novo, inserir 2, né? Nós vamos inserir agora do D, né, para o E. Né? Vamos visualizar o nosso grafo com 6, tá? Então tá aqui o nosso grafo, ó, a nossa matrizinha agora completa, né? E aí vejam, C está zerado porque não tem saída, E está zerado porque não tem saída, tá? Então essa aqui é a... Por que não tem aqui? Porque esse grafo nós escolhemos aqui no começo, ó, tá? Bem no comecinho. Aqui, ó. Nós escolhemos que ele era direcionado, tá? Sem peso, ok? Sem peso, tá? Bom, aqui o que nós não usamos, né? Nós podemos... Vamos buscar um arco aqui, vamos de 3, tá? E aí ele quer buscar por origem. Vamos botar o A, né? Para o destino, eu vou buscar o D. E aí ele me diz que o arco existe, tá?
Vamos colocar, ver se tem um A para o E. Eu tenho A, 3, tá? Origem A para o E. Arco não encontrado, eu não tenho um arco direto entre esses dois, tá? Então ele está pesquisando direitinho, né? Podemos copiar esse grafo, tá? Ok? Cópia efetuada na memória, aí eu teria que depois jogar essa memória para alguma coisa, tá? Vocês vão ver que aqui eu coloquei copiar grafo, tá? Ele só inicia e copia, aí eu teria que colocar mais alguma coisa aqui nessa função para gravar em outro lugar, gerar um arquivo, um JSON, alguma coisa assim, tá? Então, essa função aqui de cópia, tá? Ela, na verdade, está incompleta, que eu teria que usar essa cópia para alguma coisa, tá? Então, ela está parcialmente implementada. Depois vocês melhorem essa função aqui, tá? E aí, vamos agora destruir esse grafo, tá? Remover seria... Vou entrar no remover, tá? Primeiro vou exibir ele aqui de novo. Cadê aqui? Seria visualizar, que é o 6, tá? E aí eu vou tirar, né, o DC, tá? Vou tirar o DC ali. Então, vou remover o arco, 4, tá? E vou remover o que da origem? Letra D, tá? Para o destino C, tá? Quando eu faço isso e mando visualizar o grafo de novo, tá? Então aí agora eu já não tenho aqui o DC. Estão vendo? E aí eu posso destruir o meu grafo, tá? Grafo removido da memória, tá? E aí se eu quiser 6, visualizar o grafo, tá? Grafo vazio não inicializado, tá? Então ele limpou. Então eu fiz todas aquelas operações, tá? O destruir o grafo é fazer um free do G. Que G? Esse G aqui que iniciou o nosso grafo, tá? Então foi só fazer o free aí que ele já apagou tudo, tá? E aí aqui a exibição que eu coloquei apenas, né, como matriz de adjacências, tá? Aí vocês vão ter que, né, fazer aqui outras maneiras, tá, de exibir esse aqui, tá? E aí eu fiz uma versão desse mesmo programa, mas usando AddList, tá? Esse aqui eu não sei se eu terminei todo. Cheguei a fazer aqui o menu, ó, com as mesmas operações, tá? E aí é que ele estava ficando um pouquinho mais complicado. Ó, destrói... sim. Tá? O que eu estava fazendo aqui, né? Para cada função, tá? Eu estou tendo que verificar primeiro aqui, pelo menos a forma melhor que eu achei, tá? Se eu já tinha ou se eu não tinha o grafo criado antes de entrar de fato na opção, tá? Então aí o que tem aqui, por exemplo? Então se eu vou iniciar o meu grafo, se o grafo já existe, né? Eu destruo o que eu tinha anterior, tá? É isso que eu fiz aqui na linha, tá? Então, nesse cara aqui, quando vocês forem pegar esse programa, eu vou botar lá também, tá? Não vou botar esse hoje aqui, porque eu tenho que corrigir, né? Que ficou com problema, tá? Mas vou botar esses dois hoje ainda, tá? Então, nesse cara aqui, eu acrescentei algumas coisinhas a mais em relação às operações com matriz, tá? Nesse cara aqui, eu basicamente estou implementando a minha AddList, né? Ou a minha lista de arestas, tá? Aqui, para facilitar a implementação, eu usei aqui a definição de máximo de vértices e arestas, tá? Eu defini um limite aqui para não ocupar muita memória, tá? Aí eu faço a minha structzinha do arco, parecida com o que eu fiz lá, tá? Aí, né, no grafo aqui, número de vértices e arestas, né, a mesma coisa, se tem peso ou não, tá? E aí o meu arco, né, que vai seguir o máximo de arestas ali, se existe um determinado vértice, tá? Aqui, os vértices de partida e chegada, tá? E aí aqui as outras funções parecidas com o que eu tinha lá, iniciar o grafo e tal. Só que lembrando, como eu estou falando de uma lista de adjacências, tá? Então eu tenho aqui algumas diferenças na implementação, tá?
Vamos rodar esse cara, como eu falei, esse aqui eu fiz, esse foi o único que eu fiz todo hoje. Deixa eu sair desse cara aqui, tá? E esse aqui é grafos operações, tá? Mas com a minha control. Espera aí, pessoal, fiz besteira aqui. Tá. CD, transferências. CD. Grafos, operações, add list. Tá? Então seria isso. Ele vai compilar. Compilar, eu sei que ele estava compilando, mas como eu falei, eu ainda não testei esse cara rodando, tá, pessoal? Então pode ser que esse aqui esteja lá como o primeiro, tá? Grafos, operações. Tá, vamos ver aqui se vai dar certo, tá? Eu basicamente peguei o outro programa e fui modificando, tá? Eu fiz tudo hoje nesse cara aqui, mas basicamente foi isso. Eu peguei o outro programa e mudei a implementação para ele pegar como add list, tá? Vamos iniciar direcionado. Eu vou fazer da mesma forma que o anterior, sim, mas sem peso para ficar igual ao outro, tá? Vamos inserir o arco, origem da letra A, chegada B, tá? E aí eu já vou, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, tá? Eu já vou visualizar para ver se ficou implementado corretamente. Ó, tá aqui, tá? Então tá aqui a minha add list, tá? Ok, a minha add list, tá? Então AB aqui. Vamos inserir mais um, né? Vamos inserir mais um arco. 2, tá? Esse aqui vai ser o AC, né? O AC, tá? A, C, tá? Vou fazer a mesma coisa, já vou visualizar, tá lá, ó. Então ele vai fazendo uma listinha, estão percebendo? Né? Do A para o B, do A para o B, tá? Que arestas nós temos, tá? Aí tinha AD também, né? Tinha o nosso AD também. Então vamos inserir 2 A, D, né? Aí nós tínhamos também, desculpa pessoal, não gravei todos. AB, AC, AD, vamos fazer BC, BE. Né? Então, vamos inserir de novo. B, C, inserir de novo. B, I, tá? E aí depois, né, seria DC, DE. Né, DC e DE. Tá? Então, inserir 2, né, origem da letra, né, D, né, C e 2, D, E. Né? Então tá aqui. Vamos visualizar 6 e tá aí a nossa listinha completa de add list. Tá? Então a add list é basicamente, né, a gente colocar uma lista, uma tabelinha, né, onde na primeira coluna nós temos o nosso nozinho, o nome, né, ou o número da nossa aresta, tá, que está aqui na primeira coluninha aqui.
na segunda coluna o nó de partida, na terceira o nó de chegada. Eu vou limpar isso aqui e fazer isso aqui agora com... eu sei que a aula hoje está demorando um pouquinho mais, tá, pessoal? Mas eu ainda estou no horário oficial, tá? Então eu vou fazer aqui mais uma rodadinha aqui, vendo esse cara com peso, tá? Eu vou simular como se todos os primeiros arcos que saem da letra, por exemplo, do A, do B e do D, fossem, vamos colocar assim, 2, 4 e 8, né? E os demais eu vou deixar como 1, tá? Então, primeiro eu vou limpar, vou remover, né, esse grafo, tá? Então, eu vou destruir 7, tá? Aí vejam que se eu visualizar 6, né, o grafo está vazio, tá? Então, agora eu vou iniciar o meu grafo, 1, né? Ele vai ser direcionado sim, tá? Ele vai ter peso também sim, tá? Então, agora, grafo inicializado, direcionado e com peso. Aí, vamos lá, vamos inserir o arco, que vai de A... opa, a gente já tinha dito que era direcionado, né? Eu acabei... Deixa eu destruir aqui. Acabei colocando a opção errada. Tá, vamos destruir o grafo. Beleza, vamos visualizar para ver se eu limpei a memória. 6. Beleza, tá vazio. Então vamos lá, agora de novo. 1, ele vai ser direcionado sim, ele vai ser com peso sim. Aí agora nós vamos 2, inserir aresta, origem da letra A, B, como a gente tinha combinado, e aí eu falei que esse cara aqui seria 2, né? Tá, aí vamos inserir o arco, 2, tá? Vai ser A para C, aí a gente combinou que esse cara aqui seria 1, né? Aí de novo 2, vai ser de A para D, a gente combinou que esse cara aqui seria 1, né? Aí vamos inserir um novo arco, 2, né? Vai ser de B para C, a gente combinou que esse cara aqui seria 4, né? Aí vamos de novo inserir 2, de B para D, né? Para E, perdão, para E, tá? Esse cara aqui a gente combinou que ele seria 1, né? E por fim, né? A gente vai inserir de D para C, a gente combinou que esse cara aqui seria 8, tá? E aí de novo inserir 2, de D para E, a gente combinou que esse cara aqui seria 1, tá? Vamos visualizar o nosso grafo, e tá aí, ó, tá? Um campinho com um peso, com os pesos ali que a gente botou, tá? Então, se eu vou usar a add list e vou colocar, né, pesos, tá? Ele apenas vai acrescentar mais um campo ali na informação. Perceberam? Então, esses dois aqui que estão bem implementadinhos, eu já vou botar lá no ar para vocês hoje, tá? Esses das operações, que são as operações que estão lá. Lembrando que o primeiro, vou até mudar o nome aqui, tá? Esse cara aqui está sendo o quê? Né? Está sendo, né, a nossa matriz, né? Então, nós temos aqui, apesar de que a implementação aqui, pessoal, a implementação aqui é uma matriz mesmo, né? Max Aresta, matriz por vértice, né? Mas vejam que nessa estrutura aqui, tá? Na verdade, não faz muita diferença, né? É bem parecida a maneira de implementar, tá? Quando eu estou implementando, usando isso aqui, no fundo eu sempre estou usando, apesar de que eu imprimi ela na tela com uma matriz, mas aqui na estrutura eu estou usando uma lista, né? Estou usando uma lista, tá? Né? E aí vem aqui, né? Ó, cadê aqui na impressão aqui, tá? Deixa eu remover, copiar grafo, exibir grafo, tá? Então, se existe o grafo, né?
Se não existe, né, eu dou o recado de erro, tá? E aí, se não, ó, aí eu aqui na Add List, né, ele vai imprimir a nossa listinha, tá? Se for aqui nesse cara, né, for aqui nesse cara, ó, cadê aqui? Exibir, né? Aí aqui que eu tô fazendo, ó, basicamente aqui eu tô fazendo um IV, né, e eu tô imprimindo aqui, ó, a minha matriz IJ, tá? Então, nesse cara aqui, eu estou imprimindo como matriz e tá aqui, ó, né, as chaves de impressão, né? As chavezinhas de impressão, tá? Então, aqui tá deixando claro para você que eu estou representando ele, né, como uma matriz ali na tela, tá? Mas veja, de novo, né? Aqui, ó, essa implementação aqui do arco, né, ela independe do que eu estou usando, tá? Ela independe um pouco do que eu estou usando. Mas tá aqui, ó, matriz, né? Aqui, matriz de adjacência, tá? Eu vou colocar mais uma implementação dessa com lista pura, tá? E vou corrigir essas implementações aqui. Vou até aproveitar, já que eu vou fazer isso, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar pronto, as 4 representações aqui, para ficar bem legal, né? Mas veja que, de novo, né? Aqui eu estou usando, na lógica eu estou usando praticamente que só lista de adjacência, tá? Mas para vocês terem aí o pacotinho completo, tá? Então esses dois aqui eu boto lá mais tarde, vou só colocar que isso aqui tá como matriz, para ficar mais claro lá para vocês, tá? Gente, então hoje, né, já estamos aqui, hoje foi talvez a aula mais longa que a gente fez, né? A aula mais longa que a gente fez, mas foi bem interessante, né? A gente, né, tratou aqui bastante coisa, tá? Então vamos ver aqui os comentários de vocês antes da gente ir embora. Tá, isso aqui é quando a gente estava falando dos cadernos eletrônicos, né? O César também está falando dos cadernos eletrônicos. O Guilherme Scatuzzi, quem tem a galera tá falando dos cadernos eletrônicos também, o Obsidian, parará. Aí aqui vocês estão falando também do caderno eletrônico, acho que tudo aqui foi sobre isso, né? De novo, maneira de fazer isso. Tá, acho que foi tudo sobre isso, né? Diga, Adriana. 2 perguntas, professor. No arquivo que o senhor colocou lá, as 3 implementações, eu fiquei com a sensação que o senhor estava colocando a origem e o destino como um char, mas ele estava lendo um inteiro. Que na leitura do scan estava... Deixa eu ver aqui se foi essa besteira que eu fiz aqui. É porque o tipo de erro que eu cometo, então a primeira coisa que eu vou olhar. Dentro do fora ali. Tá. Deixa eu ver aqui, aresta de origem. Eu tô usando aqui %D, realmente, tá errado isso aqui. Tinha que ser %C, né? Isso, provavelmente por isso que deu o erro lá. Não sei se foi só isso, tá? Eu acho que eu cometi um erro na função lá em cima também. Mas esse é um erro também, tá? Tá errado isso aqui. É isso que eu escrevi no finalzinho. E outra coisa, quando o senhor colocou um dos itens aí já no outro, né, que foi que rodou, um dos itens é o copiar o grafo. E aí depois remover o grafo para onde que vai? Não, esse aqui ele tá só limpando a memória, destruição do grafo, tá? Esse copia aqui, ele copiou o mesmo grafo na memória, tá? Então. E aí ficou na memória? Mesmo ficou na memória, mas é o que eu falei, eu teria que pegar um ponteiro para isso aqui, onde ele copiou, tá? Ele retornou que tem a cópia, tá vendo, ó? Só que eu não mandei imprimir isso na tela, tá? O que ele vai pegar aqui? O endereço onde tá, aí eu pego o que tá nesse endereço, por exemplo, e guardo no arquivo, tá? Lembra que eu falei que isso aqui está incompleto, tá? Isso aqui está incompleto. Eu teria que pegar o que está na memória e, de repente, salvar no arquivo, tá? Eu vou até ver se amanhã também eu já trago isso aqui ajustado, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então ele copiou, jogou na memória, que é o que ele fez aqui, tá? E aí, inclusive, tá outro erro aqui, né? Já que eu não usei
né? Depois que eu salvasse na memória, eu também teria que fazer um free, né? Já que o meu objetivo é copiar para a memória, copiei e gravei no arquivo, depois eu faço um free da memória que eu usei aqui, tá? Teria que fazer isso. O certo seria fazer isso, né? Tá? Então isso aqui está incompleto, essa função aqui. Ficou claro, Adriana? Ficou, beleza. Obrigada, professor. Tá bom. Então era isso, pessoal. Além da Adriana, alguém tem outra dúvida? Acho que não, né, pessoal? Então tem bastante coisa. Vou colocar esses 2 programinhas lá, tá? Um que está com matriz e outro que está com a add list. E aí vou corrigir aquele outro que tem as 4, tá? Como eu falei, eu não vou botar todas as implementações todos os dias, tá? Eu vou colocando algumas, vou colocando alguns direcionamentos para vocês. Amanhã ainda temos aula aqui de grafo, tá? E aí eu já trago algumas correções aí para amanhã, tá? Tá, complexidade. Tá bom, vai colando lá, Gabriel, que depois, eventualmente, se tiver alguma coisa fora do prazo ou não, a gente vai medindo isso depois, tá bom? Gente, então para hoje era isso. Vou parar a gravação, né? Hoje é o dia que a gente está chegando aqui quase 9 da noite, tá? Mas eu tenho certeza que vocês gostaram bastante, porque a gente viu bastante implementação hoje aqui, tá? A ponto de vocês conseguirem até estudar o código ali, né? Beleza, gente? Aquele abraço então para todo mundo. Vou parar a gravação. Tchau!